Nosso quadro O Assunto é, a partir de agora, na tela da Band. O advogado e consultor tributário, o doutor Francisco Pinto, já está aqui conosco. Vamos falar sobre a nova tabela do imposto de renda. Quem ganha 2 salários mínimos não pagará imposto. Eu afirmei ou eu perguntei, doutor? Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Band Cidade. É verdade, né? O resultado da nova tabela progressiva, mais o desconto padrão, o desconto simplificado, vai resultar, então, numa isenção, o equivalente a 2 salários mínimos, agora, a partir desse 1º de maio. O que muda com relação ao teto? A questão dos valores, o que era, o que está sendo, em números específicos, para a gente começar a tomar conhecimento. Adilson, vai mudar a partir de 1º de maio, agora, o valor do desconto retido na fonte e essa alteração vai impactar na declaração do ano de 2026. Não sei se vocês têm uma tabelinha aí para a gente ilustrar melhor para o cidadão. Imagina aqui, ó, Adilson, a tabela progressiva vem sendo alterada aos poucos a partir do mês de fevereiro de 2023. Até lá era a mesma tabela lá de 2016. De modo que a isenção anterior era até R$ 2.259,20 até abril passado e agora, a partir de maio, passa a ser de R$ 2.428,80. Mas isso só a parte de baixo da tabela. Isso que eu ia te perguntar agora, doutor. Por exemplo, esses aqui são números válidos para a próxima declaração, ou já isso. Agora. A gente está falando de declaração 24, né? Muito interessante a sua pergunta. Esta alteração vai vigorar para a tabela mensal. Quem tem desconto na fonte, então vai ter alterado a parte de baixo, vai ter alterado então agora a partir de maio. E isso vai impactar para a declaração de ajuste anual do exercício de 2026, ano calendário 2025. Com tudo isso, as pessoas ficam perguntando a questão do dependente, que tem aqueles valores, né, e números específicos de pessoas dentro da família que podem fazer parte dessa declaração do líder lá da família. Como é que ficou? Teve alteração? Não teve. O valor do dependente continua sendo de R$ 2.275 ao ano, ou um pouco mais de R$ 189 ao mês. Essa alteração, essa dedução do dependente legal, continua sendo o mesmo lá de 2016. Além do dependente, tem as demais deduções. Houve alteração também? Como é que ficou? Aí questão de saúde, entre outros. Uma outra que se pergunta muito é o valor da dedução a título de despesa com instrução, que vai da pré-escola até o doutorado ou PhD. O valor por mês continua sendo o mesmo lá de 2016, ou seja, R$ 3.561 ao ano. Ou seja, quem paga uma mensalidade aí acima de R$ 3.500, você já supera o teto do ano em um único mês. Então, continua sendo a mesma coisa. As demais despesas, as despesas são ilimitadas, como despesas médicas, plano de saúde, pensão alimentícia, desde que previsto isso numa ação judicial ou num acordo, no caso, quando há uma separação ou divórcio consensual, continua, então, sem limite, repito, desde que haja previsão isso no ato judicial. A Receita tem trabalhado também muito fortemente para descomplicar o processo de declaração, isso dando maior acesso a qualquer tipo de classe social, por exemplo, independente do conhecimento. Quais os mecanismos hoje para doação? Até um tempo atrás a gente só falava em contador, um profissional da área contábil. Hoje está ficando um pouco mais simples, né, doutor? Para quem conhece a ferramenta da Receita, aliás, o programa gerador da declaração, que ainda esse ano vai ser utilizado, a Altitude indica no ano que vem somente a declaração online ou através do tablet ou do seu smartphone. A ferramenta é muito boa, a cada ano eles aprimoram, mas a pessoa precisa ter conhecimento ao utilizar essa ferramenta, porque se não tiver, ele pode ter problema na famosa malha fina. Mas alguém que é afoito a estudar o programa, a utilizar essa ferramenta, não precisa ser um contador ou uma pessoa especializada. Se você tem lá, por exemplo, apenas rendimentos, lá uma casa, um apartamento, um carro ou um valor na conta bancária, isso não é difícil de fazer a declaração.
Perfeito, doutor Francisco Pinto está explicando para a gente um pouquinho sobre a declaração do imposto de renda. Seguindo aqui com o nosso cronograma de exemplificação para a audiência, doutor. Olha aqui, veja só, de maio de 2023 até janeiro de 2024, essa era a tabela progressiva, portanto, isenção até 2.112, alteração lá de 2022 para 2023, que era o 1.903,98, passou para 2.112. E só na parte de baixo... Esse valor, quando fala isento, o cidadão não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Naturalmente, ele não tem implicações. Exato, a menos que ele tenha alguns fatos geradores, como, por exemplo, se você vendeu um bem ou um direito e teve incidência do imposto lá na hora de vender esse bem, ou venda de ações também sujeita à incidência do imposto, isso já te obriga a declarar. Veja bem, essa então era a tabela de maio de 2023 a janeiro de 2024. Vamos ver na tela seguinte a outra. Nós vamos fazer aqui um histórico para o cidadão entender como é que houve essas alterações. Próximo passo, Neto. O próximo passo, por gentileza, na próxima tela. Vamos ver então que alterou então um pouco mais de 2.200, foi para 2.259,20, mais uma vez só a parte de baixo da tabela. Note que quem está na lista de 7,5% continua sendo quase que a mesma coisa, tá? E quem está em 15, 22, 27,5% continua a mesma coisa, apenas uma alteração lá na chamada parcela a deduzir. Vamos ver então a próxima alteração, como é que ficou? Essa, então, é a tabela a partir de maio agora de 2025. Isento até R$ 2.428,80. A partir daí você tem, então, 7,5%, depois 15%, depois 22% e 27,5%. Quem sofre incidência do imposto retido na fonte ou na declaração, a tabela continua sendo a mesma coisa. Repito, a alteração apenas na parte de baixo, ou seja, quem está isento, de modo que digamos, não tem que pagar imposto até os 2 salários mínimos que o governo vem preconizando a partir de 2023. Perfeito. Fechou os gráficos, né? Tem mais algum? Joga para mim, por favor. Acho que a gente só relembra no final o que não alterou. O valor do dependente, você muito bem perguntou no início, continua sendo de R$ 2.275,08. O valor da despesa da construção continua sendo, valor anual, R$ 3.561,50 e mais. Há muita reclamação do portador, do aposentado com mais de 65 anos de idade. Ele tem a disso. Isenção mensal, além da tabela progressiva, é afastado da tributação o equivalente por mês a R$ 1.903,98, o que dá ao ano R$ 22.847. Há uma chadeira total do aposentado que reclama a falta de alteração nessa tabela, mas continua, portanto, a mesma coisa. Doutor, é sempre importante a gente ressaltar aquela dica que o senhor traz para nós. O brasileiro ele tem o hábito de deixar muito para o prazo limite. A gente sabe que até o final do mês de maio. Mas caso você, por um motivo ou outro, não consiga fazer a tua declaração, mesmo que você não entregue por completo, antes do prazo limite, é importante, vou usar o termo protocolar, o início do processo da declaração, e aí depois você pode terminar o processo. O importante é você startar a prestação de contas, né? Perfeito, muito bem lembrado disso. Muito embora ainda temos aí bastante tempo, hoje nós estamos no dia, ainda faltando 25 dias para o prazo fatal de entrega da declaração, portanto, há muito tempo ainda para o cidadão, então, preparar e transmitir, então, a sua declaração. Mas imaginemos que a pessoa chegue a 2 dias e não tem toda a documentação necessária para elaborar, então, o seu documento, a sua declaração. Transmite. Depois que você juntar o restante das informações e documentos, então você retifica a sua declaração. Nesse caso, você evita a multa por atraso mínima de R$ 165,74, mas como ela é de 1% da mesma fração, ela pode ser muito maior que este valor. Perfeito. O doutor Francisco Pinto é advogado e também consultor tributarista, sempre muito solícito com a produção aqui da Band, vindo trazer esclarecimentos sobre a questão da declaração do imposto de renda. Doutor, muito boa tarde, boa semana, obrigado pela vinda. Eu que agradeço, fico à disposição. Uma boa tarde a todos. O assunto é aqui na tela da Rondovisão TV.